O presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal após atos violentos que resultaram na invasão do Congresso, Planalto e STF e também na destruição dos prédios públicos. Até agora, mais de 300 pessoas foram presas. Quem está lá na esplanada dos ministérios e tem as informações ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Assim que chegou a Brasília, na noite de ontem, o presidente Lula visitou o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal. No STF, ele foi recebido pela presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, e pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Lula disse que os golpistas responsáveis pelos atos de vandalismo serão identificados e punidos e que retorna ainda hoje os trabalhos no Palácio do Planalto. Neste domingo, o presidente decretou intervenção federal no Distrito Federal, na área de segurança pública. Ele nomeou como interventor o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli. Já nesta madrugada, Capelli informou que a situação no DF estava controlada e que tudo será devidamente apurado. Ele também informou que não vai permitir a continuidade de concentrações que funcionem como incubadoras de planos contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, nesta madrugada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A vice-governadora, Celina Leão, assume o cargo temporariamente. Vamos ver na reportagem qual foi o tamanho da depredação ao patrimônio público. As cenas são chocantes. Vandalismo, destruição, crimes. Numa ação antidemocrática, terroristas invadiram a esplanada dos ministérios e tomaram as sedes dos três poderes. Os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto foram ocupados e depredados. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República mostrou como ficaram as salas no Planalto. O segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Aqui é no térreo do Palácio do Planalto, numa sala do Gabinete de Segurança Institucional. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. O presidente Lula estava em Araraquara, São Paulo, para visitar áreas afetadas pelas chuvas. Ele garantiu que todos serão identificados. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. O presidente decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. O interventor é Ricardo Garcia Capelli, nomeado secretário executivo do Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União enviou uma série de pedidos para o Supremo Tribunal Federal ainda na tarde de domingo. Entre eles, a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, exonerado na tarde de domingo, e de demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões. A imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o país
e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares. A AGU também pediu ao STF que determine às plataformas de mídias e redes sociais a interrupção da monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover de algum modo atos de invasão e depredação de prédios públicos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que na noite de domingo foram identificados outros ônibus a caminho de Brasília. Sabemos que a expectativa de quem organizou e financiou esse ato terrorista não era apenas depredar, vandalizar o patrimônio público dessas instituições, do Congresso, da Suprema Corte, do Palácio do Planalto, mas a partir dessa invasão e desse ato de terrorismo, mobilizar outros atos, inclusive pelo país, que pudessem mobilizar um golpe que não reconhecesse o resultado eleitoral do país. O ministro da Justiça falou sobre os ataques, a intervenção federal no DF, as prisões em flagrante e as investigações que já começaram. Flávio Dino afirmou que ninguém vai destruir a democracia. Alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. Olha, Renata, a Controladoria Geral da União informou que vai orientar todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a proceder à apuração dos fatos e punir exemplarmente os servidores públicos federais que tiverem participado dos atos de vandalismo. Eles podem ser demitidos por lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Já a Polícia Federal instalou o gabinete de crise para coordenar as ações e identificar os autores dos ataques, Grupos táticos da PF de vários estados já foram mobilizados e iniciaram perícias e identificação dos responsáveis, inclusive com sistemas de identificação facial. A segurança do presidente da República também foi reforçada. Em outra frente, a Advocacia Geral da União criou uma força-tarefa para cobrar indenizações por danos ao patrimônio público. E ainda falando sobre a intervenção federal decretada ontem pelo presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão extraordinária em que os parlamentares devem apreciar ainda hoje esse decreto do presidente. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.